Olá meninos, bom dia, sejam todos bem-vindos, em especial alunos do nono ABC, sejam todos bem-vindos. A nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a Revolução Russa, que foi de 1917, parte 2. Nós vamos falar do que ocorreu nesta Rússia logo após a Primeira Guerra Mundial. E hoje nós vamos falar especificamente da modernização e a indústria, tá? Que nesse período aí foi o momento em que os camponeses viviam forte opressão por parte do governo czarista, além da fome que eles sofriam. E como resposta, eles começaram a migrar do campo para as cidades. Entre 1863 até 1914, a população urbana da Rússia, gente, ela mais que triplicou, passou de 6 milhões para mais de 18 milhões de habitantes. Nas cidades, esses trabalhadores que eram vindos do campo foram trabalhar nas indústrias recém-criadas. E nesse período, essa indústria ela só foi possível por causa da entrada de capital estrangeiro, como da Alemanha, da França e da Bélgica, tá bom? E aí nós vamos observar que a industrialização era impulsionada pela exploração do petróleo, pela produção de aço e pela construção de ferrovias. Gente, e essas indústrias se beneficiaram de uma mão de obra farta e barata, tá? Por que farta? Era muita gente migrando do campo para as cidades e sem a qualificação adequada, eles pegavam essa mão de obra e pagavam baixos salários, tá bom? E aí o governo do czar Nicolau II, que foi de 1894 até 1917, gente, o capitalismo russo, ele continuou se desenvolvendo e surgiram centros industriais em cidades como São Petersburgo, Moscou e Kiev, tá? E aí essas cidades cheias de pessoas querendo trabalhar, tá bom? E as indústrias se beneficiando com essa mão de obra, tá? Farta e barata. E aí nós vamos ver que nas fábricas os salários eram baixos, os riscos de acidentes eles eram eminentes, altas jornadas de trabalhos que chegavam até 14 horas por dia. E reagindo a tudo isso, os operários russos começaram a promover greves e passeatas. E essas manifestações eram reprimidas sempre com muita violência por parte da polícia czarista. A Okhanna. Nesse contexto, tá, opressivo, ele facilitou a entrada de ideais socialistas no meio dos operários intelectuais da Rússia, tá? Quando vocês ouvirem falar sobre socialismo, é aqui que ele começa a ser pensado, começa a ser trabalhado dentro do operariado russo, tá bom? E agora nós vamos falar sobre esse socialismo, que ele foi bastante importante na Rússia, tá? E esse movimento do socialismo no século XIX, em meio às lutas do operariado europeu por melhores condições de trabalho e de vida, dois pensadores alemães se destacaram, o Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois criaram uma corrente do socialismo que eles mesmos denominaram de socialismo científico, tá bom? As principais ideias dessa doutrina, dessa corrente de pensamento, conhecida como marxismo, estão contidas em duas obras, que foi o Capital e o Manifesto Comunista, tá? Essas são as duas obras que norteiam as ideias do socialismo. A doutrina marxista, gente, ela propõe a
transformação da sociedade, visando a repartição das riquezas e a maior igualdade social, tá? Ele se opõe ao liberalismo, critica as injustiças sociais e propõe o advento de uma sociedade sem classe. Para Karl Marx, a sociedade, ela sem classe, ela é mais igualitária, tá bom? Esse era o pensamento deles, que não houvesse essa divisão de classe que ocasiona as desigualdades sociais. Em meio ao Manifesto Comunista, Marx e Friedrich Engels, gente, eles afirmavam que o motor da história é a luta de classes. Na Roma Antiga, por exemplo, eles davam esse exemplo, que o que moveu a história lá foi a luta entre patrícios e plebeus. Na sociedade industrial capitalista do século XIX, essa luta era entre a classe burguesa e o proletariado, né? Este faria a revolução, derrubaria a burguesia e o poder se instalaria, tá? Se a burguesia continuasse. Nesse novo governo, os bens individuais, como terras, fábricas, máquinas, seriam estatizados. Eles passariam para o controle do governo e o governo, segundo eles dois, distribuiria entre a sociedade, tá? E aí a gente vai falar sobre o socialismo na Rússia. Já havia as ideias do Karl Marx e Friedrich Engels, e agora a gente vai falar sobre o socialismo na Rússia mesmo, como que foi implantado. E aí vocês vão observar que o ambiente de grande revolta, pobreza, as traduções das obras de Marx para o russo facilitaram essa penetração das ideias, deu entendimento a eles, tá? E aí, com base nessas ideias, intelectuais e operários russos organizaram vários grupos políticos de tendência socialistas que em 1898 se juntaram para formar o famoso Partido Social Democrata Russo, o POSDR, tá bom? E aí a gente vai ver aqui os principais líderes dessa Revolução Socialista na Rússia. Nós tivemos aí o líder Lenin, que ele tinha como estratégia confiar a luta revolucionária a um partido centralizado, disciplinado, segundo ele, que unisse soldados, operários e camponeses. Ele dizia que a luta, isso era uma estratégia de unir todas as classes para lutar, tá? Para que eles pudessem conquistar o poder por meio de uma revolução socialista. Que, segundo eles, nesse socialismo não haveria o maior nem o menor, mas uma igualdade. Já Martov, ele tinha como estratégia promover uma revolução burguesa contra o czarismo e depois chegar ao socialismo pela via eleitoral. Depois de todo um processo revolucionário, tá? Burguesa contra o czarismo, para tirar o czar, eles iriam fazer uma eleição e por via eleitoral chegasse ao poder, tá? Já o objetivo deles era aliar-se à burguesia para chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo por meio de eleições, tá? E a gente sabe que todos esses ideais no campo, tá, da teoria são muito fáceis, mas na prática é difícil, tá bom? Mas nós vamos observar que a sociedade russa, tá, ela queria acreditar nesses ideais por causa de toda aquela situação que eles viviam de fome, de miséria, tá? Tudo ocasionado por causa da entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso fez com que aquela população desejasse uma vida que diferente e com esses ideais socialistas que naquele momento era o ideal para eles. Tá? E aí nós vamos observar que a rebelião popular de 1905
Indiferente à situação de penúria do seu povo, o governo da Rússia se envolvia em disputas imperialistas. E, por exemplo, em 1904, entrou em guerra contra o Japão por causa do controle das terras da Manchúria. Os efeitos do conflito sobre os mais pobres e os baixos salários pagos aos trabalhadores levaram à explosão de uma revolta operária em São Petersburgo. Populares reagiram ao chamado Domingo Sangrento, tá? Que esse Domingo Sangrento promoveu uma série de greves e revoltas. A mais famosa dela, gente, foi a revolta dos marinheiros, tá? Que eles estavam revoltados por causa das condições que eles eram submetidos à marinha, tá? Czarista. A onda de rebelião desse período culminou com os levantes populares organizados pelos sovietes, tá? Esses sovietes que estavam de olho para derrubar o czar do seu poder naquela época. Havia essa insatisfação, o desejo de tirá-lo do poder. Bom, enquanto isso, na Rússia enquanto a Rússia era derrotada na guerra contra o Japão, o czarismo saía do conflito desmoralizado, que as pessoas não acreditavam mais nele. Pressionado pelo povo, o czar ele convocou a chamada Duma, que era uma assembleia composta de deputados eleitos pela população, mas logo em seguida, vendo que estava se fortalecendo a Duma, ele dissolveu e voltou ao governo de forma autoritária. Em 1914, decidida a controlar o acesso ao mar Mediterrâneo pelo Mar Negro, a Rússia czarista entrou na Primeira Guerra Mundial. A população civil foi fortemente atingida, tá? Pelo desemprego, a inflação e a fome. Gente, olha, essa questão da inflação levou fome na Rússia porque, por exemplo, pela manhã eles iam comprar um quilo de alimento, era um preço, quando desse meio-dia era outro valor e o dinheiro não acompanhava, né? Essa desvalorização da moeda do país deles. Então, isso levou com que a população não tinha condições nenhuma de se manter. E a Rússia estava preocupada em se defender na guerra. Mandavam homens para lá, o que desfalcava as fábricas, as mulheres substituíam essa mão de obra, mas essa mão de obra feminina nas fábricas, como ela era recente, ela não era uma mão de obra forte em alguns setores, como a mão de obra masculina, tá bom? Gente, olha, por hoje é só. Na próxima aula nós continuaremos falando sobre essa Revolução Russa, parte 3. Eu gostaria de desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aula. Tchau!